Olá, turminha, tudo bem? Vamos continuar nossas atividades lá no livro de atividades complementares. Pegue ele e abra na página 11. Você vai fazer o quê? Nessa atividade, você vai contar quantos quadrados tem a praça. A praça é essa imagem do meio. Veja aí quantos quadradinhos tem nessa praça. Aí, o que você vai fazer? Você irá circular as três figuras que têm a mesma quantidade de quadrados que a praça. Já na letra B, o que acontece? Primeiro, você vai ter que contar quantos quadrados tem a galeria, que é essa imagem amarela. Depois que você contar, você irá desenhar um prédio igual à galeria, só que em cima dessa placa branca, tem uma plaquinha lá embaixo assim. Essa obra deverá ocupar a mesma área da galeria. Então, em cima dessa placa, você vai utilizar a mesma quantidade de quadrados que a galeria e vai pintar de amarelinho, certo? Na atividade da página 12, o número 1 e número 2, vocês terão que ler o texto que tem aí e responder, tá? As atividades aí propostas. Leia com atenção e responda. Na atividade da página 13, você vai observar aquele mapa, tá? Onde mostra lá os valores da previsão do tempo, onde está mostrando a temperatura de cada cidade, tá? A temperatura máxima e a mínima. Observe que em cima vai ter sempre um número vermelho, que é o valor máximo, e o valor azul, que é o valor mínimo de temperatura. Então, lá na letra A, você irá escrever o nome da cidade que possui o maior valor, que está de vermelho. Então, procura aí no mapa, veja qual é a cidade que tem o maior valor em vermelho. Na letra B, você irá escrever o nome da cidade que possui o menor valor azul. Então, você agora vai olhar os números azuis. Na letra C, você vai observar o quê? Há temperaturas diferentes de uma cidade para outra. Ele quer a conclusão é essa. Que há temperaturas diferentes de uma cidade para outra. Você vai observar que tem o número que está marcando no mapa, em cada cidade vai ter um valor diferente. Então, a resposta vai ser isso aqui. Há temperaturas diferentes de uma cidade para outra. Na letra D, ele quer que você construa esse gráfico aqui. Então, você vai colocar, lá no gráfico já tem essa parte aqui amarela e essa azul. Então, você vai fazer essa linha vermelha e colocar esse número e esses meses aqui. Vai fazer a linha vermelha, colocar essas temperaturas e esses meses aqui, certo? Na atividade da página 14, ele quer que você coloque respostas lá em relação aos comentários que ele fez lá da página 14. Então, o primeiro comentário, você vai ter que ter a resposta em relação ao que ele falou lá. Ele diz assim: João ficou um pouco triste, pois achou que ele e seus amigos possuíam poucas chances de ganhar o prêmio. Você acha que ele tem razão nesse raciocínio? Então, vai ter a ver lá com aquele texto. E qual é? Não, ele não tem razão, pois as pessoas que compraram a rifa não formaram um grupo igual a João. Então, a resposta do primeiro comentário vai ser essa. Aí, o segundo comentário. Reflita, que era para refletir, fora do grupo de João, poderia utilizar para aumentar suas chances. O que eles poderiam fazer para aumentar as chances? O que eles poderiam fazer? Uma forma seria o quê? Comprando mais rifa. Isso iria fazer com que eles aumentassem a chance. Então, o outro comentário, vocês podem colocar isso aqui ou algo parecido, certo? Na página 15,
diz assim: um dado de 6 lados é lançado 50 vezes. Aí na letra A, que espécie de números tem mais chance de aparecer? São os pares ou são os ímpares? Então você vai pensar assim: o dado ele possui 3 números pares. Que temos o dado, ele tem o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Não é assim? E desses números de 1 até 6, ele tem 3 números pares, que quais são? O número 2, o número 4 e o número 6. Esses são os números pares. Quais são os números ímpares? Será o número 1, número 3 e número 5. Então, ele tem 3 números pares e 3 números ímpares. Então, as chances são o quê? São iguais, tá? Então, lá na letra A, você irá colocar como resposta isso aqui, tá certo? Lá na letra B, você vai observar naquela tabela qual foi o número que foi mais repetido na tabela. Foi o número 1? Qual foi o número mais repetido? Foi o número 5? Foi o número 3? Foi o número 4? Aí você tem que analisar aquela tabelinha lá e veja lá qual foi o número que foi mais repetido. E o número que você achar que foi o mais repetido, você vai colocar lá naquela resposta, no retângulo que tem lá embaixo, tá? Ele pergunta assim, que número apareceu mais? Aí você vai colocar lá o número que foi mais repetido. Na atividade da página 15, a letra C, o que acontece? Você vai construir, tá? O gráfico utilizando esses valores aqui, que foram os números, né? Que foram repetidos. Então, o que acontece? O número 1, ele foi repetido quantas vezes? Aí você vai colocar lá o valor em cima disso aqui. Você vai desenhar isso aqui, tá certo? E vai colocar o número aqui de quantas vezes ele foi repetido. O número 2, ele foi repetido quantas vezes? Aí você vai fazer o tamanhozinho, tá? Do número 2 e veja lá qual foi o número de quantas vezes ele foi repetido. Aí você vai colocar, por exemplo, aqui, o número 2, ele foi repetido 10 vezes. Então, você vai fazer um retângulozinho, um prédiozinho até o número 10. O número 1, ele foi repetido quantas vezes? Ele foi repetido 13 vezes. Então, você vai subir, tá? O prédiozinho, passando do 10 um pouquinho. O número 3, ele foi repetido quantas vezes? Ele foi repetido 6 vezes. Então, tem que passar do 5 um pouquinho. O número 4, ele foi repetido quantas vezes? Ele foi repetido, tá? Aí você vai ver quantas vezes ele foi repetido e vai colocar aqui. Aí, do mesmo jeito, vai ser o número 5 e o número 6. A quantidade de vezes que ele foi repetido, você vai fazer o prédiozinho, tá? Na letra D, você vai ler e vai marcar um X na resposta correta, lá em cima. Na atividade 2, ele pergunta assim, lá na letra A. Do que o gráfico acima trata? Você vai observar o título do gráfico. Ele fala sobre o quê? Sobre os animais que são o quê? Aí você vai escrever aqui. Na letra B, você vai observar que lá mostra que o animal mais preferido é o... Aí você vai colocar o nome do animal que foi mais preferido, que é o que aparece mais vezes lá, com o maior número. Na letra C, você vai olhar qual animal, tá? Que foi menos preferido. Aí você vai colocar lá. Mostra que o animal menos preferido é o... Aí vai colocar a resposta. Na letra D, você acha que tem mais chances, menos chances ou iguais chances do resultado se repetir se ele no outro ano se matriculasse o dobro de alunos. Aí você vai botar lá o que acha, se tem mais chances, ou se você acha que tem menos chances, ou se você acha que tem chances iguais, tá certo? Bons estudos e beijos de tia Mônica.